que demos continuidade a reflexões ou análises feitas sobre o livro de 1 João. Hoje analisaremos o capítulo 2 e brevemente irei apresentar pontos importantes do capítulo que me chamaram a atenção. Em primeiro lugar, o próprio versículo 1 da carta apresenta Jesus como nosso advogado diante do Pai. Jesus intercede por nós como nosso advogado. Não devemos temer a nossa natureza. Se pecamos, somos seres defeituosos que somos incapazes de sermos perfeitos sem o sangue de Cristo. Dependemos dele e da justiça dele para sermos salvos e para termos o perdão e a misericórdia de Deus. Não nos acanhemos a irmos a Deus, porque temos um advogado junto ao Pai. Ele foi o único justo que pisou nessa terra. Ele foi a descendência de Adão que nos serviu como cordeiro para purificar nossos pecados. Aceitemos o seu sacrifício e o façamos valer a pena, de maneira que não o decepcionemos. Cristo se apresenta e, como eu falei no vídeo anterior, no áudio anterior, não devemos fazer do seu sacrifício e de sua presença diante do Pai como nosso advogado para nos aproveitarmos dessa situação e pecarmos desregradamente, fazermos o que vier na nossa cabeça que possamos fazer. Não. Como eu disse, o verdadeiro arrependimento gera repulsa pelo pecado. Se nós nos arrependemos verdadeiramente, não vamos ter prazer nas mesmas coisas que tínhamos antes. Outro ponto da carta que me chamou a atenção, no capítulo 2, foi o versículo 6, que afirma que quem permanece nele deve viver como ele viveu. Quem permanece em Jesus deve seguir o mesmo estilo de vida que ele viveu. Deve ter o mesmo comportamento que Jesus teve. Mas isso é muito complicado, você pode pensar. Porém, nosso Jesus não é apenas um modelo a ser seguido. Ele não é apenas isso. Ele também é nosso guia. E como nosso guia, se pedirmos sua ajuda, se pedirmos a sua colaboração e o apoio do seu braço poderoso, ele nos guiará a fazermos o que é correto, a seguirmos o seu modelo, a seguirmos o seu próprio comportamento e vencer como ele venceu. Impossível? Cabe a você decidir. Depende. Se pedirmos sua ajuda, como ele recusaria? No versículo 15, João fala, o apóstolo João fala sobre um princípio muito importante. Não ameis o mundo. Não ameis o mundo. Porém, sobre que amor João está falando? Já que ele mesmo escreveu em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que nos deu Jesus. Ao mesmo tempo que Jesus, em João 17, em sua oração, fala para que Deus não remova os seus seguidores da terra, mas os proteja do maligno.
Sobre qual amor João está falando então em sua carta? O amor a que João se refere não é referente ao amor quanto ao gênero humano. O amor referido por João também não se refere ao meio em que nós vivemos, o nosso planeta, mas ao conjunto de forças que nos desviam da vontade de Deus, a todas as forças e influências da nossa carne. O amor às coisas materiais, o apego às coisas desse mundo. Perceba o quão complicado é vivermos nesse mundo, andarmos por ele e não sermos apegados a qualquer coisa que seja. Tal fato apenas revela o quão necessário é a presença de Deus na nossa vida. Apenas revela o quão necessitados somos de sua influência e guia. Não se deve amar a esse mundo, pois esse mundo é passageiro. As coisas passam, os desejos, os prazeres, tudo isso passa. Mas o que é eterno não se degrada como as coisas passageiras que aqui contemplamos. João também se refere aos anticristos da sua época, pessoas que não afirmavam ver Jesus como Cristo, pessoas que negavam a identidade de Jesus, sua identidade divina. Da mesma forma que os anticristos estavam no mundo na época de João, em que ele escreveu essa carta, também temos anticristos hoje. Muitos de nós negamos a natureza de Cristo, não simplesmente pelo nosso falar, mas principalmente pelo nosso comportamento. Podemos negar a Cristo de inúmeras maneiras, por nossas ações, por nossos pensamentos, pelo nosso testemunho. Que não sejamos anticristos, que não sejamos contra os princípios da Bíblia, que não sejamos contra a natureza que alega Cristo como Salvador. Finalizando, João alega sobre a importância de permanecermos em Deus. Um dos maiores segredos da vida, de uma vida cristã saudável e duradoura, é a permanência em Cristo. João alerta para que permanecessem nele, em Jesus, para que quando ele viesse, não se envergonhassem diante dele. Quem nunca se sentiu envergonhado diante de Deus após ter cometido uma falta contra ele? Que permaneçamos em Deus, para que não sintamos essa vergonha. Permaneçamos em Deus, para que possamos estar preparados quando Ele voltar e não nos envergonharmos dele. Pelo contrário, sorrirmos, o abraçarmos, subirmos com Ele. Deus é bom, Ele nos ama
independentemente do que façamos, quer acreditemos ou não. O amor de Deus não se corrompe como o nosso. O amor de Deus é eterno. O amor de Deus é eterno, assim como Ele. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Eu espero que essas reflexões tenham falado ao seu coração. Considere se inscrever no canal, se você se interessar por esse tipo de conteúdo, para acompanhar-nos. Ative o sininho das notificações. Lembre-se de compartilhar esse vídeo com seus amigos. E nos vemos em um próximo momento.